Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sábado, dia 20 de julho de 2024. Estamos introduzindo a lição de número 4 do nosso trimestre, cujo tema principal será parábolas. Existe um texto que serve como base para o nosso estudo, que é de Marcos capítulo 4, que aliás será o capítulo que servirá como base para o nosso estudo dessa semana. O nosso texto sairá a partir daqui. Os versículos 24 e 25 representam o nosso texto-chave. Então lhes disse: prestem bem atenção no que vocês ouvem. Com a medida com que tiverdes medido, vocês serão medidos, e mais ainda lhes será acrescentado. Pois ao que tem, mais será dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. O grande propósito da lição dessa semana, como o tema geral já vai mencionar, é o estudo das parábolas registradas por Marcos. É claro que quando você pensa a respeito da forma como as parábolas têm sido interpretadas pelos críticos bíblicos, existem algumas perguntas que servem como fonte de reflexão sobre o estudo das parábolas. Por exemplo, as parábolas devem ser entendidas de forma literal ou simbólica? É apenas o espírito da história que deve ser aplicado à vida daquele que ouve essa mesma parábola, ou existe uma outra aplicação maior que deve ser levada em consideração? É claro que nós não pretendemos, nessa semana, no estudo dessa semana, responder a todos esses questionamentos, mas, de uma forma muito especial, analisar as parábolas que aparecem em Marcos. Não são muitas as parábolas que aqui nesse evangelho vão aparecer. Dos 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, Marcos é o que menos coloca, o que menos apresenta os ensinamentos de Jesus e principalmente as suas parábolas. Marcos é o que menos apresenta parábolas. Lucas é o que disparadamente vai à frente contando a maior quantidade de parábolas. Existem várias parábolas que são exclusivas em Lucas, mas Marcos não. O capítulo 4 ele representa, para quem estuda o Evangelho de Marcos, um estudo realmente interessante. Nele você encontra algumas parábolas apresentadas por Jesus. Ele começa com a parábola do semeador, depois a parábola da lâmpada, depois a parábola da semente de mostarda, aliás, a parábola da semente que cresce, a parábola da semente de mostarda. Essas parábolas aqui apresentadas por Jesus, como já mencionei anteriormente, elas representam uma espécie de ensinamento quase que fora do padrão do Evangelho de Marcos. Marcos não gasta muito tempo falando a respeito das parábolas contadas por Jesus. Mas aqui, por alguma razão que a gente vai descobrir essa semana, Jesus faz isso. É bem verdade que você encontra a maior parte do capítulo 4, ela vai gastar tempo com a parábola do semeador. Jesus primeiro conta a parábola, na sequência ele é questionado sobre a razão pela qual ele ensina por parábolas. Por que ele não é mais objetivo? Jesus vai falar sobre isso. E depois, na sequência, Jesus vai explicar a parábola. E basicamente esse será o padrão apresentado por Marcos no contexto do estudo das parábolas aqui registradas. Mas quando falamos sobre parábolas no contexto do Evangelho de Marcos, nós precisamos nos lembrar que existe um tema-chave no Evangelho de Marcos, é a ideia do reino. As parábolas que são contadas, são apresentadas, todas elas precisam ser compreendidas à luz desse pano de fundo, o reino de Deus. É claro que alguns comentaristas bíblicos vão mencionar que provavelmente Marcos tinha em mente a ideia do reino de Deus apresentada no livro de Daniel. É tanto que existem várias expressões que são apresentadas ou que aparecem no contexto das parábolas que são extraídas diretamente do livro de Daniel. Portanto, é impossível entender essas parábolas sem entender também que Jesus tinha como principal objetivo mostrar como o reino de Deus se estabelece. Se você der uma olhada no próprio capítulo 2 de Daniel, quando ele vai mencionar os reinos desse mundo, no contexto do sonho de Nabucodonosor, ele vai mencionar a cabeça de ouro, que representa o reino da Babilônia, o peito e os braços de prata, que representa a coligação dos médios e dos persas, o quadril de bronze, que representa os gregos, as pernas de ferro, representando Roma, os pés de ferro e barro, representando a Roma dividida.
e o Império Romano dividido, e depois ele vê uma pedra cortada sem auxílio de mãos que cai nos pés da estátua e esmiuça a estátua toda, e essa pedra enche toda a terra, e essa pedra representa o reino de Deus, que nunca, jamais se acabará. Jesus, com essas parábolas, está tentando mostrar como é que o reino de Deus chega na vida do indivíduo, como é que o reino de Deus se estabelece na vida da pessoa. É exatamente por isso que é tão importante analisarmos as parábolas aqui contidas no capítulo 4 sob essa perspectiva. Há inclusive aqui um parágrafo no auxiliar do professor, onde o comentarista ele vai mencionar os temas da lição dessa semana. Ele vai dizer: o estudo dessa semana analisará os temas do cumprimento do tempo e do reino de Deus em sessões selecionadas do Evangelho de Marcos. O nosso estudo inclui 2 sessões. A primeira sessão, a alusão ao livro de Daniel na proclamação do reino de Deus. Nessa parte estudaremos um possível contexto da expressão de Marcos 1,15, o tempo está cumprido. E em um segundo momento, o reino de Deus no Evangelho de Marcos, e essa sessão ela vai incluir uma análise contextual do termo reino de Deus encontrado nos capítulos 1 a 4. E aí a gente vai analisar também as parábolas que vão ser aqui estudadas durante essa semana. Só para você poder ter aqui uma prévia, no domingo a gente começa com a parábola do semeador, na segunda a interpretação de Jesus, na terça o objetivo das parábolas, na quarta a lamparina e o cesto, na quinta a parábola da semente que cresce, e aí na sexta-feira o estudo adicional. Portanto, tem muita coisa boa esperando por você no estudo da lição da Escola Sabatina dessa semana. Continua com a gente porque você não vai se arrepender. Antes, entretanto, eu gostaria de orar com você. Eu quero agradecer, antes de mais nada, a todos aqueles que têm se inscrito no nosso canal, aqueles que têm, de alguma forma, compartilhado esses vídeos, tem sido realmente uma bênção. E aqueles que têm enviado também os seus comentários, os seus pedidos, eu quero orar junto com você agora. Abra seu coração diante de Deus. Obrigado, Pai, por tua palavra, nos ajuda a podermos entender como o teu reino pode e deve ser estabelecido na nossa vida. Nos ensine através do teu Espírito, Pai. Nós colocamos também diante do Senhor cada pedido enviado para cá, para a nossa comunidade de oração. Pedimos que o Senhor possa responder de acordo com a tua vontade, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição, e você?